O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O que existe depois da morte? Um mundo de delícias, paisagens de sonho? Ou uma vida semelhante à nossa em que os espíritos prosseguem com o seu aprendizado? A explicação espírita para a vida após a morte você vai conhecer no programa de hoje. O nosso entrevistado é um dos mais conhecidos médiuns e palestrantes espíritas do país, Raul Teixeira. Depois da morte, só a vida. Para falar um pouco mais sobre vida após a morte, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, há intrigas no mundo espiritual? Muitas intrigas no mundo espiritual. Porque uma coisa interessante é que nós não somos o corpo. Nós somos o ser espiritual e usamos um corpo para habitar os planetas materiais, um corpo físico. E no mundo dos espíritos nós viveremos num corpo energético, num corpo fluídico, como a gente queira chamar, num corpo espiritual. Mas aquela criatura que tem por costume fazer intrigas, fazer o tititi, elas continuam fazendo isto. É por isso que muitas entidades da sombra se aproveitam de encarnados invigilantes e começam a pôr-lhes na mente intrigas contra terceiros. E de repente, você não sabe por quê, começa a desconfiar mal de alguém. Dentro de você, aquilo é uma realidade. Como se tivesse nascido de você aquela certeza, quando ela está sendo recalcada, induzida, inspirada por entidades intrigantes, entidades fofoqueiras, diríamos assim. Então, o indivíduo não se santifica porque saiu do corpo. O indivíduo não vira santo, não fica um anjo porque morreu. Nós saímos do corpo, repito, mas não saímos da vida. E desse modo, aquilo que a gente desenvolvia aqui, nós vamos continuar fazendo no mundo espiritual. Há uma grande diferença. É que aqui, a massa das pessoas gosta desse tititi, alimenta esse tititi. E quando chegamos na pátria espiritual, nós vamos ficando tão isolados no nosso tititi que vamos nos sentindo infelizes. Porque as entidades benfeitoras, nossos anjos guardiães, não nos dão guarida nesses estágios. Então nós vamos ficando nas mãos de quem nos sevicia, de quem nos explora. E essa exploração nos causa sofrimentos. E vamos aprendendo a deixar de falar mal, de pensar mal, de querer o mal, pela própria experiência de autossofrimento. De maneira que a grande diferença é que o mundo em que nós vivemos, o mundo terra, ainda é um mundo onde o mal sobrepuja. Então, se alguém falar mal de você comigo, é bem capaz que eu goste, porque eu fiquei superior a você, eu descobri uma fragilidade sua, eu passo, de certa maneira, a controlar a sua vida. Mas quando eu vou evoluindo, eu me dou conta de que não me interessa saber seu lado negativo. E se algum dia eu souber, é para lhe ajudar e não para tirar proveito disto, para explorar a imagem negativa sobre você. Raul, no caso dessas mortes coletivas, um acidente aéreo, uma catástrofe ambiental, o que acontece logo após esses acidentes? Essas pessoas, esses espíritos todos, chegam também coletivamente no mundo espiritual? Chegam todos juntos? Enfim, eles se encontram de imediato? Como é que isso funciona? É muito interessante, Cláudia, porque nós diremos que eles chegam todos juntos ao mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é um lugar para onde a gente vai tomando uma condução, etc. Como a gente aqui, será que vamos chegar todos juntos ao Rio de Janeiro, a São Paulo, saindo de Brasília? Não, depende se eu for de ônibus, depende se eu for de avião, depende se eu for de carro ou a pé. Mas quando se trata de desencarnação, no momento em que eu saio do corpo físico, eu já estou no mundo espiritual.
O que vai pesar aí é o nível de minha espiritualidade, é a minha condição espiritual. Essa é que vai dizer se eu vou travar contato imediato com os meus benfeitores, com meus amigos, com meus familiares ou com os meus adversários, meus inimigos, as pessoas às quais eu fiz mal. Seria uma espécie de meio de transporte? Exatamente. Conforme o seu grau de evolução espiritual. Meu grau de evolução. Chega-se mais rápido. Ou tem-se esse contato mais rápido ou não? Ou não. Ou eu posso me sentir feliz com aquela saída do corpo, livre de uma tormenta que a vida me causava, ou mais atormentado ainda, por uma razão muito curiosa. Quando nós estamos reencarnados, quando estamos no corpo, todos os problemas que a gente vive, o corpo, de certa maneira, é um quebra-luz. Se eu estiver com muita dor de cabeça, eu tomo um comprimido, vou dormir e pronto, e passa. Mas no estado espiritual, quando eu já não tenho um corpo físico, eu sofro tudo intensamente, sem possibilidade de abafar, sem esse quebra-luz que o corpo representa, sem esse abajur que o corpo representa. Então, eu chego ao mundo espiritual, quer dizer, eu entro nessa outra dimensão sentindo o frio moral que eu criei para mim ou a calidez, a tepidez que eu criei para mim. Então, Raul, especificamente esse caso que você citou, a morte não é uma libertação? Obrigatoriamente não. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Quem é que vive se libertando, quem é que vive se escravizando? Vive se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. O meu valor maior é meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Obviamente, na hora que eu tenho que deixar para trás tudo isto, eu estou escravizado. Eu estou numa tormenta sem tamanho. Quando nós vivemos no mundo, usando as coisas, sem permitir que essas coisas nos usem, eu não sou escravo da minha casa. Eu adoro a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. Eu adoro o carro que eu tenho, mas o dia que eu não tiver, eu tenho minhas pernas, eu serei feliz do mesmo jeito. Essas são as pessoas que vão se libertando enquanto estão vivendo no corpo físico. E quanto à nossa família, eu não tenho que pôr na minha cabeça que meu filho é meu patrimônio, que minha mulher é minha mulher, que meu marido é meu marido. Nós estamos marido e mulher, nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos biológicos, mas em verdade nós somos membros dessa grande família universal. Então, embora amando a esposa, ao filho, ao marido, ao parente, ao amigo, nós tenhamos sempre essa certeza de que um dia nós vamos ter que atravessar essa grande ponte levadiça do mundo espiritual, em que cada um vai se ligar à sua sintonia espiritual. Não é o parentesco consanguíneo da Terra, é a nossa vinculação psíquica. Se eu, filho de uma mãe santa, for uma alma atormentada, eu vou ter que me vincular a almas atormentadas. É a lei de justiça que a divindade criou. De modo que a gente vai vivendo no mundo sabendo que ninguém é de ninguém, como diz a música popular. E a partir disto aí, nós aprendemos a amar as pessoas sem desejar possuir as pessoas, sem desejar ser donos das pessoas. E isso nos liberta fundamentalmente. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Olá! Essa semana, uma pessoa que não quis se identificar nos enviou um e-mail perguntando: se a reencarnação existe, como uma pessoa pode localizar outra que já faleceu? E se ela já estiver reencarnada? A pergunta é muito curiosa e nos remete ao entendimento de como funcionam as relações entre o mundo material e o mundo espiritual e, ao mesmo tempo, nos permite compreender algo mais da nossa própria existência. Gostaríamos de, na explicação, tomar o exemplo de nossa própria vida. Somos pessoas que vivemos diversas circunstâncias da vida, um dia de cada vez. Aos 5 anos estávamos no jardim de infância, aos 14 anos estávamos numa escola, aos 18 anos estávamos em uma universidade e, fazendo um retrospecto,
acerca de quem nós mesmos éramos em cada um desses instantes, somos forçados a reconhecer que, apesar das diferenças, de não sermos aos 18 anos de idade a mesma pessoa que nós éramos aos 5 anos de idade, guardamos, no entanto, a nossa identidade. O mesmo acontece com o espírito em suas múltiplas experiências reencarnatórias. E quando alguém está desencarnado, ou seja, retornou ao mundo espiritual, e alguém que está na Terra pretende algum tipo de contato, preferimos a observação de Francisco Cândido Xavier ao dizer que o telefone toca de lá para cá. Podemos evocar, ou seja, suplicar para que o espírito com quem pretendemos o contato venha até nós sem que tenhamos nenhum tipo de garantia de que este fenômeno acontecerá, porque insistimos. O telefone toca de lá para cá. E quando esta pessoa a quem pretendemos contactar já está reencarnada, há ainda assim a possibilidade de uma comunicação, conforme esclarece Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, ao tratar da possibilidade de comunicação de um espírito que, estando encarnado, pode, em estado de desdobramento, ou seja, aquele estado em que o espírito afastado de seu corpo tem algo mais de liberdade e pode, inclusive, estabelecer algum tipo de comunicação através de um médium. Esses fenômenos, no entanto, devem ser regidos do ponto de vista de quem os observa com o critério de identificação. Recomendamos, a esse respeito, a leitura de O Livro dos Médiuns, aonde Allan Kardec descreve, inclusive, os cuidados que devemos ter no processo de identificação dos espíritos. Fazeis aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Amar aos outros, fazer o bem aos outros, como queremos que os outros façam a nós, isso é uma lei divina, é um ensinamento cristalino que Jesus trouxe a todos nós, exaltando-nos à prática de uma convivência harmônica e pacífica entre nós, dando-nos uma compreensão mais perfeita de que nós todos somos irmãos, porque filhos do mesmo Deus. Portanto, para que nós possamos viver em harmonia nesse universo e para que possamos promover a evolução espiritual da própria humanidade, necessário se faz que pratiquemos com relação aos outros tudo quanto queremos que seja praticado em relação a nós mesmos. O programa de hoje está terminando.